Tu já tentou largar o celular e não conseguiu? Vou te contar os 5 passos que eu utilizei para diminuir o uso do celular e o meu vício no celular. Pessoal, eu também já fui viciado no celular e até hoje eu venho ajustando esse comportamento para que isso não atrapalhe a minha vida. E hoje eu vou contar para vocês, com base num autor chamado Prochaska, as 5 fases da mudança que me fizeram diminuir o uso do celular e pode te ajudar a deixar o vício do celular ou qualquer outro vício ou comportamento negativo que tu tenha. Essas fases da mudança eu aprendi ela na faculdade e quando eu vi aquilo lá, eles ensinaram que aquilo a gente usava com qualquer coisa e com qualquer paciente que quisesse fazer uma mudança. E ele explicava por que acontece esses processos de mudança. Grande parte dos teus amigos, das pessoas que tu conhece, que tu olha e diz assim, cara, aquela pessoa, sei lá, tem um hábito negativo de fumar, ela fuma muito, ela fuma demais, por que ela não se dá conta que ela está fazendo aquilo errado? Tudo isso se explica por essas 5 fases. E como começou o meu vício pelo celular? Começou quando eu comecei a utilizar as redes sociais para produzir conteúdo. Porque as redes sociais elas são muito atrativas. Elas têm, a gente assiste muitos vídeos, tem os stories, tem as conversas, tem os vídeos que os amigos mandam, tem as notificações, tem muita coisa que faz com que a gente fique preso na internet ou no celular. Só que o que acontece? Eu comecei a produzir conteúdo sempre. Eu produzo conteúdo desde 2018. E eu comecei a aprendi uma técnica da referência. Ou seja, a partir de referências tu vai criando o teu conteúdo. É como os atores ou os autores fazem os livros, é como os músicos fazem as músicas. A gente vai pegando um pouco de referência de cada coisa e a partir daquilo ali tu vai criando a tua arte com a tua individualidade. Só que o que aconteceu? Eu comecei a perder a noção disso. Eu comecei a assistir um vídeo para pegar referência, daí eu assistia outro, aí eu começava a assistir um vídeo de entretenimento e assim sucessivamente eu ficava horas. E o que isso me causou? Me causou que eu comecei a ter cansaço mental ao fim do dia. Então sempre parecia que a minha cabeça estava explodindo e para outras tarefas que eu precisava fazer, que eram importantes que eu fizesse, parecia que era algo muito extremamente difícil. Parecia que escrever um relatório, escrever alguma coisa, ler, começava a se tornar 2, 3 vezes mais pesado do que era antes. Foi aí que eu comecei a pensar o porquê que isso estava acontecendo. Pensei no meu sono, pensei nos meus exercícios físicos, pensei na minha carga de trabalho e eu cheguei no uso excessivo do celular. E como eu me dei conta disso? Eu me dei conta disso quando eu peguei e comecei a olhar o meu tempo de uso de tela. O que é o tempo de uso de tela? Tempo de uso de tela, todos os celulares têm. Eu vou mostrar para vocês agora, que é isso aqui. É o que mede o teu uso do celular. Meu tempo de uso de tela estava entre 4 a 5 horas. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou usando demais, visto que eu tenho várias horas de trabalho e eu estou usando ainda 5 horas de trabalho. E aí veio a primeira fase da mudança, a contemplação. Então, a primeira fase da mudança é a fase da contemplação. É quando tu te dá conta que tu tá errado. Antes disso é a fase, digamos, zero, que é a fase da pré-contemplação, onde tu não te dá conta que tu tá tendo um problema, como há tempos atrás. Eu estava utilizando o celular muitas horas, estava tendo cansaço mental, mas não estava me dando conta que era o celular que era o problema. Quando eu me dei conta que o celular era o problema, eu entrei na fase da contemplação, onde eu penso, cara, isso aqui é um problema na minha vida. Eu preciso mudar. E muitas pessoas param nessa fase. Essas pessoas não avançam, porque elas ficam nessa fase, tipo, cara, eu tô com um problema, eu fumo, sei lá, uma carteira de cigarro por dia. Tá, eu preciso parar de fumar. Mas, tá, como eu vou fazer? E aí no outro dia segue fazendo a mesma coisa. E faz a mesma coisa, faz a mesma coisa. Porque ela fica contemplando, ela sabe que ela tem problema, ela sabe que aquilo incomoda, mas ela não consegue mudar. Depois disso, eu comecei a pensar. Peguei e fiz uma lista, na verdade eu fiz uma lista mental do que eu ia fazer para diminuir o uso do meu celular.
E aí eu me dei conta que eu tinha dois problemas. O primeiro problema era os acessos a todo momento. Então, por exemplo, assim, no intervalo de um paciente para o outro, eu ia lá e acessava. Ou se o meu paciente ia no banheiro, pegava o celular. Toda hora eu tinha esses pequenos acessos. E depois desses pequenos acessos durante o dia, eu tinha os grandes acessos, que eram os momentos onde eu estava sem trabalhar, digamos assim, que era no horário do almoço, depois do almoço, à noite, pela manhã, que eram os horários que eu ficava no celular assistindo às redes sociais. Então eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer uma preparação disso. Eu vou tirar as notificações, que é o que me faz ficar no celular, tirar do relógio, tirar do próprio celular, e nos horários em que eu estiver descansando, eu vou ler. Eu vou pegar livros, eu vou ler, não importa o livro que seja, eu vou começar a ler. Então eu entrei numa fase de preparar aquilo que eu ia fazer. Depois eu fui para a fase da ação, onde eu coloquei isso em prática na minha semana. E aí, com isso, dentro de uma semana, eu consegui diminuir 50% do uso do celular e ler 3 livros. Aquele cansaço mental que eu tinha, que me incomodava, que era uma coisa chata para mim no final do dia, parou de ser. E eu comecei a voltar a ser aquele Vinícius produtivo que conseguia entregar o que precisava ser entregue. Mas aí vem um grande plá da coisa, que é a última fase, que é a fase da manutenção. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria de nós se dá conta do problema, prepara o problema mentalmente, coloca em ação e muitas vezes faz 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e pum, para de fazer. E volta a fazer os mesmos, volta a cometer os mesmos erros. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Às vezes acontecia que eu também voltava a usar o celular numa semana a mais. Teve um dia que eu bati 8 horas de uso. Teve dias que eu precisei ficar todo o tempo no celular. Por quê? Não ficando nas redes sociais, mas porque eu precisava gravar vídeos. Então isso também era um problema. Só que aí vem uma coisa extremamente importante, que é a fase da manutenção. Foi quando eu descobri outras formas de diminuir meu uso do celular. Primeira delas foi deixar o celular em outra peça enquanto eu trabalhava. Segunda, tirar um dia sem o celular. Então, se eu tinha semanas que eu tinha usado muito o celular, tanto em rede social, mas quanto trabalho, que é quanto eu mais utilizo, eu tirava um dia off. Ou seja, eu pegava o celular, deixava lá aqui embaixo e ia lá para cima, ia fazer outra coisa. Até assar churrasco eu fiz num dia e fiquei longe do celular. Isso é a fase da manutenção, onde tu vai ajustando o hábito, porque nenhum hábito ele é estanque. Nenhum hábito ele é parado. Tu não faz o mesmo treino na academia todos os dias. Tu não come as mesmas coisas na dieta todos os dias. Tu faz o ato de ir na academia todos os dias. Esse é o ato. Mas o como tu vai fazer é diferente. Então a fase da manutenção é tu ajustar o teu como. Porque se tu seguisse mantendo os mesmos hábitos, em alguns dias tu pode quebrar e voltar para estaca zero. Então a última fase é da manutenção, onde tu vai pegar e tu vai olhar o que eu preciso fazer para melhorar essa mudança que eu tenho que fazer. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei, as notificações eu não utilizo, nos horários que eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada, eu estou buscando fazer outras coisas. Eu baixei o Kindle para o meu celular, então ao invés de ficar nas redes sociais, que é a parte mais negativa, eu uso o Kindle. Por quê? Porque eu estou lendo naquele momento. Ou também eu começo a utilizar vídeos longos. Eu comecei a assistir vídeos longos enquanto, por exemplo, eu estou me alimentando, ao invés de ficar rolando feed ou ficar assistindo vários vídeos no TikTok. Com isso, eu fui ajustando a minha maneira de usar o celular e hoje eu tenho um uso muito saudável do meu celular, um uso muito controlado disso. Então, com isso eu criei um método que ele te detalha passo a passo de como tu fazer esse detox do digital, detox das redes sociais, detox dessas coisas que te deixam 5, 6, 7, 8 horas no celular e que te impedem de fazer as coisas mais importantes,
que é chegar no teu objetivo. Então, se tu quer receber o Detox Digital, quer ser um aluno do Detox Digital, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou te mandar o link do Detox Digital. Ou na própria descrição aqui nós temos o link do Detox Digital. Esse vídeo fez sentido para ti? Ele te ajudou de alguma forma? Comenta aqui embaixo e dá o teu like. Não te esquece de se inscrever no meu canal. E um beijo e até a próxima. Muito legal, muito gostoso.